Louvado seja o nome do Senhor Jesus, este nome sem igual, o invencível Filho de Deus, que está aqui conosco, razão pela qual celebramos com profunda alegria e com profunda emoção no nosso coração. Eu considero, irmãos, um privilégio muito grande fazer parte da Igreja de Jesus. Para a minha vida é uma grande bênção, você não tem ideia. Eu espero que seja assim para você também. Mas todas as vezes que eu preciso sair, eu preciso estar fora e vou pregar em alguma outra igreja, eu sinto muita saudade daqui, eu sinto muita falta daqui, deste ambiente de adoração, e penso que a gente tem que aproveitar o melhor dele, porque é algo muito especial que Deus tem dado a cada um de nós. Graças a Deus por toda a equipe de adoração desta igreja, pelos irmãos que dedicam horas e horas ensaiando e preparando esse momento, tornando esse momento um momento tão especial. Às vezes a gente bate palmas no final das músicas, e eu quero que você se certifique no seu coração que quando a gente bate palma no final de uma música, nós estamos celebrando a Deus com as nossas palmas. E eu sei, eu conheço esses irmãos que tocam aqui, em nenhum momento eles se sentiriam profundamente desconfortáveis se eles, de alguma maneira, viessem a pressupor que essas palmas são para eles. Mas eles têm certeza no coração deles de que toda palma, toda manifestação de alegria, de exultação é dada a Deus, que é merecedor disso. É dada ao invencível Jesus, o Senhor dos senhores. Amém, irmãos? Abra a palavra de Deus no livro de Romanos, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo. Vamos ler 2 versos apenas. Romanos, no primeiro capítulo, vamos ler o verso 16 e o verso 17 deste texto tão precioso, dessa porção tão especial, através da qual Deus estará falando aos nossos corações. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Esse mês nós estamos falando sobre fé, sobre viver pela fé, sobre algo que deve ser feito na nossa vida, na nossa experiência, segundo a fé. E a fé é a base de toda a nossa crença, de toda a nossa convicção. E hoje eu quero falar um pouco sobre a fé reformada. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim o texto: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos falar juntos? Mas o justo viverá pela fé. Este texto foi lido há 500 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, por um monge agostiniano chamado Martim Lutero, na Alemanha. Este homem, tendo sido criado e vivido dentro dos portais do catolicismo romano, começou a observar de perto tudo o que estava acontecendo e nitidamente ficou claro para ele que havia um grande desvio de rota que precisava urgentemente ser corrigido na instituição que era a igreja. Você sabe disso. Existem muitas denominações, mas um só cristianismo. Até então, não haviam tantas denominações diferentes, aliás, praticamente nenhuma delas. A igreja, que vinha desde os primórdios e que criou a sua força em Roma, se constituía praticamente na única igreja existente. E muitas coisas estavam acontecendo, fora do eixo. E este homem olha para esse texto das Escrituras, e a palavra diz que de fé em fé se descobre a justiça de Deus, e que o justo vive pela fé. Se sente tão incomodado, que ele resolve escrever
95 teses, mostrando erros e desvios da igreja. E naquele dia, decide afixar todas estas teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Tentando combater os erros, tentando não criar uma nova igreja ou novas denominações. Ele nem imaginava o que a sua atitude iria deflagrar, mas tentando corrigir o que estava fora do lugar. Dali se inicia a reforma. Você certamente ouviu durante esses últimos dias, nos noticiários, na televisão, nas igrejas, nas redes, nas mídias sociais, falar sobre a reforma. E nós precisamos entender o que é a reforma, porque, de certa forma, nós somos subproduto dela. Para você compreendê-la, primeiro você precisa se situar e entender quais são os períodos históricos da igreja. São pelo menos 6. O primeiro deles é o período apostólico, que se inicia no ano 30 da era cristã, com o ministério de Jesus. Jesus, portanto, é quem inaugura a ideia da igreja, e se estende até o ano 100, quando morre o último apóstolo, que é João. Esse período é chamado de apostólico porque todas as ações da igreja foram conduzidas, lideradas, dirigidas, debaixo do comando dos apóstolos, e a igreja cresce de forma extraordinária em toda aquela região do Oriente. Mas, quando vai chegando próximo do ano 100, a igreja está incomodando a sociedade. A igreja está incomodando o Império Romano. E os imperadores começam a olhar para os cristãos e ver o quanto amavam Cristo Jesus. E começaram a entender que Jesus Cristo era uma ameaça. A partir de Nero, inicia-se uma forte perseguição sobre a igreja. E este é o segundo período da igreja, a igreja perseguida. Isso se estende do ano 100 da era cristã até 313. Um período muito difícil para os cristãos, perseguidos por sua fé, instados, obrigados a abandonarem a sua convicção cristã. Muitos deles foram espoliados, perderam seus bens, perderam as suas casas, mulheres ficaram viúvas, filhos ficaram órfãos, homens e mulheres que amavam a Cristo Jesus, que acreditavam no cristianismo e que se recusavam a negar a sua fé, foram queimados em praça pública, foram atirados aos leões nas arenas, num jogo divertido para quem o fazia, mas nada divertido para os cristãos que enfrentavam aquele horror. A perseguição foi muito dura naquele período, e talvez não tenha havido outro período na história em que a perseguição fosse tão difícil como foi durante aqueles dias. Mas no ano 313, Constantino assume o poder. E alguns ficam em dúvida se Constantino era um homem verdadeiramente convertido ao Evangelho, ou se ele apenas utilizou-se do Evangelho para tentar projetar mais a sua imagem. De qualquer maneira, é inegável que Deus tenha usado grandemente a sua vida. E ele, tendo assumido o poder, faz cessar a perseguição contra os cristãos e começa a valorizá-los. E, de certa forma, abre um grande espaço para eles na sociedade. E, com o passar dos anos, toma uma decisão que muda todo o quadro dos cristãos no decorrer dos tempos. Constantino transforma o cristianismo em religião oficial do Estado romano. A igreja, então, passa a viver o seu terceiro período, que é o período imperial. É o período em que a igreja, agora de mãos dadas com o império, começa a crescer de forma assustadora. Todas as pessoas de qualquer religião vêm parar dentro da igreja e trazem os seus costumes,
trazem as suas práticas, trazem tudo para dentro da igreja. Esse período vai de 313 até 476, quando há a total queda do Império Romano. Quando Roma cai, a igreja começa o seu quarto período. E esse quarto período da igreja, associado a um período também da sociedade, é considerado como o período mais obscuro, mais difícil de toda a sociedade. Foram quase 1000 anos. Isso vai de 476 até 1453. Um período que a gente não sabe dizer exatamente o que aconteceu com a humanidade. Um período de estagnação absoluta. Não houve muito progresso, não houve ciência. E nesse período a igreja comandou todas as coisas, também associada a Constantinopla. A igreja tinha poder e autoridade para depor os governadores, para conduzir a vida dos cidadãos, mas ela não cresceu muito. Obviamente, esse período da igreja favoreceu a corrupção interna, a corrupção doutrinária, teológica, a corrupção do sistema político, a corrupção econômica. Várias coisas começaram a acontecer. A igreja foi se tornando cada vez mais forte, foi comprando propriedades em todos os continentes, as melhores, as mais altas. Tornou-se um reinado especial, muito rico, e com ele a corrupção começou a reinar. Havia evidente corrupção no clero. Uma delas era, principalmente no final desse período, a venda das indulgências. Ou seja, era propagada a ideia de que para uma pessoa ser abençoada, deveria pagar por essa bênção. Então começaram a pregar a ideia da salvação dos mortos. Os que estavam no chamado purgatório, que foi criado nessa época, deveriam receber o benefício dos que estavam vivos. Então o Papa Leão X enviou Tetzel, que era o seu representante, e Tetzel pregava e dizia: coloquem as moedinhas no gasofilácio, e no momento em que as moedas caírem no gasofilácio, as almas saltarão do purgatório para a salvação. Isso foi crescendo de forma assustadora. Começou-se a prenunciar a infalibilidade papal. O Papa se tornou uma pessoa absoluta, plenamente autoritária. Foi o período da adoração das imagens, da fixação das relíquias, a criação da ideia do purgatório, a criação da ideia do confessionário, a pregação de que a salvação poderia ser feita por meio das obras e da caridade. Um período de grande corrupção teológica, doutrinária e política. Mas este período começa a se encerrar no momento em que a sociedade começa a virar, porque muitas coisas começam a acontecer fora do âmbito da igreja. E você sabe disso. Foi chamado período da Renascença, um período em que literatura, artes, ciências chamaram a atenção de todos e foram despertadas principalmente na Europa. Houve naquele tempo um retorno à busca da ciência. E a igreja foi surpreendida porque houve também um interesse voltado para o estudo das línguas originais da Bíblia, rompendo assim com aquela hegemonia do catolicismo romano, que dizia que a Bíblia jamais poderia parar na mão dos leigos. A Bíblia era uma propriedade apenas de clérigos. Somente eles tinham cópias da Bíblia. Lembre-se que a imprensa não tinha sido formada, ela foi formada em torno de 1500 por Gutenberg. E foi também, exatamente naquele período,
Um momento muito importante, porque até então, se você naquela época quisesse uma cópia das Escrituras Sagradas, essa cópia seria feita à mão e iria custar 1 ano de trabalho de um trabalhador do campo. Então era muito difícil que a Bíblia chegasse na mão das pessoas simples e das pessoas comuns. Mas nesse período da Renascença, começa a se questionar, e a Bíblia, de certa forma, se transforma também num objeto de pesquisa. Começa a haver a retirada do poder sacerdotal, e aos poucos o poder começa a ser distribuído, dividido entre os leigos. Surge a burguesia, por causa do avanço científico, as famílias começam a enriquecer, e há um questionamento feito em relação à Igreja Católica, porque a burguesia sinaliza o fim da ideia de que ser pobre é uma virtude do cristianismo. Acontece ali a ruptura da hegemonia econômica da Igreja Romana. A ciência avança e há a grande descoberta de que o universo, o sistema do universo, não é geocêntrico. O universo não gira em torno da Terra como até então se imaginava. Mas Copérnico, Galileu Galilei descobrem que a Terra faz parte de um sistema e ela gira em torno do Sol. Isto foi revolucionário e começa a desmontar ideias de muitos anos, de muito tempo. A religião começa a ser frontalmente atingida. Tira-se aquela ideia de que a palavra do sacerdote era a palavra final, de que suas notas de rodapé são absolutas. Tudo isso num só momento. Martim Lutero aproveita este momento. A sua intenção não é dividir, volto a dizer, não é quebrar a igreja, mas é corrigir os erros. Ele olha para tudo aquilo que está acontecendo, a adoração das imagens, a fixação nas relíquias, Maria sendo adorada como intercessora, o confessionário, as indulgências. E ele diz, nada disso consta nos escritos sagrados. Não é este o evangelho que Jesus pregou durante os dias em que andou sobre a face da terra. Então ele elabora muito bem a sua doutrina. E ele escreve, fundamentando 95 teses em 5 elementos fundamentais do cristianismo, de sustentação do cristianismo. O primeiro deles, só as Escrituras. Somente as Escrituras podem ser fonte de autoridade. Somente as Escrituras trarão para nós todas as informações necessárias ao nosso crescimento, ao desenvolvimento da nossa fé e à sustentabilidade de uma igreja. Por quê? Porque as Escrituras são inspiradas, as Escrituras são inerrantes, as Escrituras são infalíveis e as Escrituras são suficientes. Então, o primeiro elemento tem a ver com as Escrituras sagradas. Somente elas são fonte de autoridade e poder da parte de Deus. Segundo, somente a fé. Não são necessárias indulgências. Não há discriminação, não há acepção da parte de Deus. Não eram apenas os ricos e os burgueses que teriam a oportunidade de receber os benefícios de Deus, porque tinham condições de investir financeiramente nisso. Jamais. Ao contrário, a fé foi dada a qualquer que seja. Paulo diz a Timóteo, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso implica dizer que a fé está ao alcance de qualquer pessoa, seja ela quem for, onde quer que esteja, a fé pode alcançá-la. Terceiro, somente a graça de Deus.
Apenas a graça de Jesus, ela é suficiente. Nenhum ser humano compra a sua própria salvação. Nenhum ser humano será salvo pelo seu próprio mérito, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somente a graça de Cristo. Quarto, somente Cristo Jesus, apenas Ele. Ele é o único mediador. Não há entre os homens outro nome que possa ser glorificado. Não há outra pessoa que possa ser considerada como um mediador, a não ser Cristo Jesus, o próprio Filho de Deus. Ele é o único mediador. Não existe nenhuma outra forma de alguém chegar à presença de Deus, senão por meio de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quinto lugar, somente a glória de Deus. Não é a glória dos homens, não é o autoritarismo humano, não são os desmandos de homens que assumiram o poder e que se sentem agora donos de um monopólio chamado igreja. Jamais. A igreja pertence ao Senhor Jesus e a glória de tudo que acontece nela deve ser dada apenas a Cristo Jesus. Esses são os 5 fundamentos da reforma: somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória de Deus. Lutero então vai e fixa aquelas teses, e aquilo foi um confronto tremendo. Ele sabia disso. Aquele 31 de outubro antecedia o Dia dos Mortos, que já era comemorado. E ele sabia que milhares e milhares de pessoas iriam à catedral. Havia um costume de seminaristas de pendurarem ali as suas dúvidas, as suas proposições, para que fossem discutidas, para abrirem discussões. Mas ele vai com uma força tão intensa que imediatamente gera um caos no meio de todo o povo, principalmente dos líderes daquele lugar. Martinho Lutero começa a ser perseguido. Precisa fugir durante um tempo, esconder a sua família. Mas ali foi plantada uma grande semente. Não havia mais como voltar atrás. Este homem agora foi apoiado por outros grandes líderes, foi apoiado por Zwinglio na Suíça, Taciturno nos Países Baixos, Tyndale na Inglaterra, John Knox na Escócia e principalmente John Calvino em Genebra. E acontece esse grande movimento que começa a se espalhar por todos os lugares. Martinho Lutero era um homem muito temeroso. A história diz que ele era consumido por uma grande culpa que atormentava a sua alma e o seu coração. No meio disso tudo, desse turbilhão inteiro provocado por ele mesmo, por convicção diante de Deus, ele compôs aquele hino: Castelo Forte é o nosso Deus, pregando para ele mesmo, alimentando a sua alma, debaixo da segurança de que Deus iria cuidar dele e de toda a sua casa, e que ele não desistiria, mas ainda que ele perdesse todas as coisas, ele ia permanecer firme até o fim. Este foi chamado o período da reforma. E ele foi seguido depois pelo período chamado a Igreja Moderna. Foi o período em que as denominações cresceram, o luteranismo cresceu, o presbiterianismo, o movimento anglicano, as novas denominações começaram a surgir. Houve o movimento dos puritanos, o movimento wesleyano, o movimento racionalista, o movimento anglo-católico. Os batistas nasceram em cerca de 1607 como resultado de uma divisão da igreja na Inglaterra. De certa forma, todas essas denominações acabam sendo resultado do que aconteceu naquele dia. Você está aí sentado me ouvindo falar, você deve estar falando assim: o que eu tenho a ver com isso tudo? Para que eu quero saber disso? Que interesse isso tem para mim? Eu tenho tantos problemas hoje para resolver. O que me interessa saber o que aconteceu lá atrás? Eu quero dizer para você que hoje, esta igreja aqui é resultado do sangue derramado lá atrás. Porque se aqueles irmãos não tivessem tido a coragem que tiveram,
como tantos outros mártires da fé, provavelmente não teríamos chegado aqui como chegamos. Nós vivemos hoje sob forte impacto de toda essa história. Nós somos parte dela. E ela não acabou de ser escrita, Deus ainda está escrevendo a história da sua igreja. E ela vai continuar sendo escrita até que todas as coisas se cumpram. E a partir das experiências que nós temos com Deus, e a partir do compromisso que nós firmamos com esses 5 elementos da fé cristã: a confiança absoluta na palavra de Deus, a fidelidade absoluta ao Senhor, a confiança na graça de Deus, imerecida a nós, a plena vivência debaixo da soberania e do governo de Cristo Jesus. Cristãos que vivem para a glória de Deus em tudo aquilo que fazem. Esse é o nosso grande desafio. E hoje é um dia de ceia do Senhor, e nós vamos participar da ceia. Então eu extraio desta experiência da igreja 4 reflexões muito importantes. A primeira delas: eu e você, que somos cristãos, temos uma história. Louvado seja Deus. Nós não somos fruto do acaso, nós não somos fruto de um modismo. Nós temos uma história, nós temos um passado, assim como temos um futuro, assim como temos um presente. Nós não nascemos da ideologia da cabeça de alguém. Nós vamos ser resultado de séculos, de anos e anos de pregação fiel do Evangelho, de homens e mulheres que pagaram com sua própria vida, com seu próprio sangue, para que o Evangelho continuasse avançando por todos os lugares deste globo terrestre. Nós temos uma história. Segunda reflexão que eu faço: nada é mais certo do que o cumprimento fiel das Escrituras Sagradas. Tudo que na Bíblia está escrito está se cumprindo para a glória de Deus. E é por meio das Escrituras Sagradas que nós nos movemos. É por meio das Escrituras Sagradas que nós subsistimos. O autor de Hebreus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, a certeza das coisas que ainda não vieram à existência. Fé em quê? No positivismo? No otimismo? Claro que não, seria tolice pensar assim. A nossa fé repousa na verdade de Deus que foi nos dada como herança. A nossa fé não está apoiada na falácia humana, nos sentimentos passageiros, nas ideologias efêmeras e temporárias da nossa sociedade. Nós estamos firmados em uma forte convicção que nos move e nos sustenta. Por isso, nós não tememos a perseguição. Eu quero dizer para você, hoje, na maioria dos países, salvo em alguns do Oriente, os cristãos não são ameaçados de morte. Mas nós estamos debaixo de forte perseguição ideológica, especialmente no Brasil. Há todo um esquema arquitetado, montado para desmontar a igreja do Senhor Jesus. E eu quero dizer com toda a minha convicção e toda a minha tranquilidade: ninguém vai sobreviver contra a igreja do Senhor Jesus. Não tem como, porque é promessa de Deus. Nós estamos firmados nessa forte convicção que nos move, que nos sustenta. Um cristão de verdade não teme a morte. Nós não seremos desamparados nesta vida. E a nossa história não vai se encerrar num túmulo. Louvado seja o nome do Senhor. Não acaba tudo ali. Jamais seremos esquecidos pelo nosso Criador. E fundamentaremos o futuro da nossa alma nas preciosas promessas que o Senhor Deus fez para cada um de nós. É assim que nós vivemos. É assim que nós nos movemos. Esta é a nossa convicção. Eu estava um dia desses pensando, debaixo de toda essa polêmica que vem da mulher que quer trazer uma peça em que ela quer apresentar Jesus e os seus companheiros como homossexuais, essa conversa toda. Eu estava pensando comigo mesmo: deixem Jesus em paz. Deixem Jesus em paz. E deixem os cristãos em paz. O cristianismo é uma herança dos cristãos. Nós não vamos enfiar o cristianismo goela abaixo de ninguém. Aliás, Jesus não fez isso. Ele disse: se alguém tem sede, vem e beba. Eis que estou à porta aí
bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então nós não temos que corrigir a sociedade e obrigar a sociedade a agir como cristãos, porque a sociedade não é cristã. Se querem fazer o que querem, que façam. Mas respeitem o autor de toda a convicção dos evangélicos. Respeitem a Cristo Jesus. Respeitem. Porque os franceses, que tanto brincaram com Alá, se calaram nos últimos tempos. Você percebeu isso? A mídia francesa, que fazia chacotas com Alá toda semana, se calou depois dos últimos atentados. Se acovardou. Ora, se as pessoas têm medo do que um bando de terroristas pode fazer, elas não têm ideia do que Deus pode fazer na vida delas. Estão brincando com o sagrado, estão brincando com Deus Todo-Poderoso. A igreja de Jesus está fundamentada na palavra de Deus e ela vai continuar crescendo para a glória do Senhor. Terceira reflexão que eu faço, e essa nos atinge de cheio. Nós podemos ser religiosos, mas ao mesmo tempo impuros, iludidos, fluidos, indiferentes a Deus. Porque quando nós olhamos para a liderança da igreja no tempo da reforma, e a gente pensa, meu Deus, o que aconteceu? Estes homens tinham hegemonia, esses homens tinham poder, esses homens tinham autoridade, esses homens tinham recursos financeiros, esses homens tinham voz no meio da sociedade e se corromperam tanto. O que é que aconteceu com essa liderança? Que criou tantas novidades, motivada por sua ganância. O mesmo que fez com que lá atrás, quando Jesus saía pregando, corrompesse o coração dos líderes judeus, dos principais do templo, que Jesus tanto condenou. Fariseus hipócritas, vocês colocam um peso enorme nas costas das pessoas, mas vocês não querem mover nem com o dedo de vocês. Da mesma maneira como os fariseus se corromperam, como a liderança judaica se corrompeu, e os líderes da igreja romana se corromperam tanto na era medieval, eu e você, que estamos dentro de uma igreja evangélica, participando dela todos os domingos, trabalhando em ministérios, ajudando pessoas, fazendo obra social, podemos ter um coração maligno também. E o fato de estarmos dentro de um ambiente religioso não nos isenta do castigo de Deus e do seu confronto sobre o nosso procedimento. Podemos nos corromper sim, eu e você. Eu estou aqui pregando e eu tenho todas as credenciais para me corromper. Esta semana eu estava conversando com minha mãe sobre tantas coisas que têm acontecido no meio evangélico, e ela me disse assim: olha, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho andado tão impressionada com tudo que está acontecendo, que está muito difícil eu confiar em qualquer pessoa que sobe atrás de um púlpito. Eu quase perguntei, até eu, mãe? Mas eu saí de lá daquela conversa pensando, é verdade. É verdade. Quem é confiável hoje? Quem pode abrir a sua boca e a sociedade validar e dizer, é isso mesmo, está correto? Quem de nós? E aí vem minha quarta reflexão. E ela me diz que o que vai determinar se nós seremos confiáveis, tal como os pais da igreja foram, tal como os apóstolos foram, tal como esses líderes fantásticos que foram mártires da fé foram, e tantas outras testemunhas, o que vai validar a nossa experiência e nos mostrar como pessoas confiáveis, será uma vida pautada
na palavra de Deus, na santidade e no fervor espiritual. Por isso a ceia é significativa, por isso a ceia é essencial na nossa experiência cristã. Por isso você que frequenta uma igreja precisa compreender mais que nós não estamos esbarrados aqui apenas num arraial religioso, querendo obrigar esse ou aquele a fazer isso ou aquilo, e tentando nos utilizar da religião como forma de encabrestar as pessoas. Não. Todos são livres. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Cada um. Mas a gente precisa entender o que é que está acontecendo, as oportunidades que Deus nos dá. Se você está aqui, você ainda não declarou publicamente a sua fé, você precisa declarar. Eu estou ainda pesquisando, até quando? Qual é o dia que você vai dizer assim, eu preciso ser batizado conforme as Escrituras mostram? A Bíblia diz que Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Por isso a igreja evangélica não aceita o batismo infantil. Porque Jesus diz, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Um bebê não tem fé. Um bebê não tem conhecimento. Um bebê é absolutamente incapaz de definir o seu futuro ou de tomar decisões. Que dirá decisões que tenham a ver com o futuro da sua alma. Esse foi um dos desvios. Os padrinhos assumem responsabilidade diante de Deus. Onde está isso na Bíblia? Não está. Pode procurar. Em todos os lugares. Pesquise todos os evangelhos. Pesquise a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você jamais encontrará isso. A responsabilidade é pessoal. Quem desce as águas do batismo precisa estar absolutamente consciente de que está morrendo para o mundo e nascendo para viver debaixo do governo de Cristo Jesus sobre a face da terra. É nossa responsabilidade. É o nosso papel. Mas depois do batismo, preservar a vida de santificação. Os cristãos reformados mais antigos, especialmente os de linha puritana, falam muito sobre 5 aspectos da vida cristã aprovada diante de Deus. São confrontos da alma humana com a depravação total, com a eleição incondicional, com a expiação limitada, com a graça irresistível e com a preservação dos santos. Obviamente, os batistas têm algumas diferenças em relação a esse aspecto. Mas eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Eu creio que essa questão da preservação dos santos precisa tomar conta da nossa cabeça todos os dias. Tem muita gente aí, simplesmente tranquila, dizendo, eu já estou salvo mesmo, já comprei meu passaporte para a eternidade, então agora eu vou viver minha vida, e pessoas que estão vivendo vidas dúbias, uma vida dentro da igreja e outra vida fora da igreja, pessoas que estão participando dos cultos, que levantam as suas mãos para adorar, que leem a palavra, que cantam hinos de adoração, que ouvem a mensagem, que dizem amém, 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 mas continuam de mãos dadas com alguns pecados escravizadores. Há um erro que precisa ser corrigido na alma, no coração. Casamentos estão ameaçados, problemas graves de ordem moral, pensamentos impuros na mente dos cristãos e que são preservados. Muitos deles dizendo, eu não tenho como ser diferente. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós somos confrontados com a nossa vida de santidade. Deus olha para dentro do nosso coração e diz, como você está? Ou não dizer de Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro do seu coração. Veja se a sua vida está sendo pautada plenamente nas Escrituras Sagradas. Você é uma pessoa que se alegra diante da palavra de Deus?
Ou você é uma pessoa que vive ansiosa em relação a essa vida, temerosa em relação ao futuro, preocupada o tempo todo, angustiada o tempo todo, com pensamentos impuros na mente, fraudando pessoas, cheio de amargura no coração, com raiva de gente que lhe ofendeu lá atrás, e que você cortou da sua vida e disse: não quero mais saber. Ah, mas é minha personalidade. Personalidade vai para o inferno também, sabia? E como vai? Não use personalidade como álibi. Olhe para a palavra de Deus e sustente a sua vida e a sua experiência na verdade sagrada, para que nós possamos preservar a nossa vida de santidade, preservar a nossa vida de obediência à palavra de Deus, preservar a vida de fervor espiritual, e a nossa alma seja trabalhada pelo Senhor o tempo todo. Hoje, quando nós cristãos vamos participar da ceia do Senhor, eu quero convidar você a fazer uma breve reflexão da sua vida e da sua experiência. Olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro do seu coração. Eu posso condenar os bispos católicos da época da Reforma, e eu posso agir infinitamente pior do que eles. Posso manter uma postura de piedade, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o coração de cada um de nós que está aqui. Então, se há alguma coisa que precisa ser colocada em ordem, que nós possamos colocar. Que esse dia seja um dia propício para isso. Que seja um dia de restauração da nossa alma e da nossa vida na presença de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Sonde o seu coração. O Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ter um tempo de confissão, vamos ter um tempo de pedir misericórdia ao Senhor, de confessar os nossos pecados. E confessar é reconhecer a existência deles. Maridos, vocês estão sendo fiéis às suas esposas o tempo todo? Você está sendo fiel à sua esposa? Ah, eu não tenho nenhum caso com ninguém, mas você tem flertado com outras mulheres? Ou você tem se utilizado do expediente, da mídia, da pornografia, e usando, às vezes, um mau relacionamento estabelecido em casa como um álibi para pecar contra o Senhor? Lembre-se que a ausência de fidelidade a Deus é o que gera infidelidade no relacionamento conjugal. Isso também serve para mulheres. Isso também serve para mulheres. Porque eu percebo que o grande movimento de libertação feminina tem feito com que cada vez mais mulheres que eram consagradas a Deus também caiam em erros gravíssimos que antes eram mais comuns entre os homens. Maridos que mentem para suas esposas, esposas que mentem para os seus maridos. Isso tem que ser tratado diante de Deus. Se não for tratado com Deus, você não vai tratar sozinho. Alguns desses pecados nós precisamos de ajuda. A gente tem que procurar gente que vai sentar com a gente, que vai confrontar a gente, que vai acompanhar a gente, para tratar essas coisas do nosso coração. O coração amargurado, pesaroso. Filhos que estão aqui e que não têm honrado os seus pais, não têm sido obedientes, não têm respeitado os seus pais como autoridade de Deus sobre suas vidas. Eu quero novamente lembrar você que está aqui, que vive junto com seus pais. Os seus pais são autoridades de Deus sobre a sua vida. Eu vou falar de novo: os seus pais são autoridades de Deus sobre a sua vida. Ah, mas meu pai não é um cristão. Não interessa, ele é seu pai. E ao menos que ele esteja empurrando você para pecar, nas demais coisas você deve obedecê-lo. Você deve honrá-lo. A ceia é uma oportunidade de restauração. Eu quero chamar aqui à frente os pastores que estão aqui,
os líderes que vão nos ajudar na distribuição da ceia. E enquanto isso, eu queria que toda a igreja permanecesse com sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, num momento de profunda contrição diante do Senhor, para que não venhamos participar da ceia do Senhor de forma indigna, desonrando o nosso Senhor, trazendo a dor do sacrifício de Jesus novamente sobre Ele. Que haja restauração de Deus sobre a nossa vida e a nossa experiência nesta noite. Que ao confessarmos os nossos pecados, haja abundância de perdão sobre a vida de cada um de nós. Cada um de nós. Essa é a sua oportunidade, querido. É a sua oportunidade. Confesse os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 28, verso 13: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Este é um momento sublime, solene, sagrado entre os cristãos. A ceia foi uma ordenança dada pelo Senhor Jesus, e ela nos identifica com Ele no seu sofrimento, ela nos identifica com Ele na sua morte. Jesus diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte em mim. E quando nós participamos deste ritual tão simples, nós reafirmamos a nossa fé em Cristo Jesus. Nós declaramos a nossa confiança nele. E a sinceridade tem que partir do coração de cada um de nós. Eu não posso saber o que está acontecendo em sua vida. Quem está do seu lado não pode. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então confesse seus pecados. Clame pela misericórdia do Senhor. Se for necessário assumir alguns compromissos e alguns riscos nesta noite, assuma o risco da confissão para uma pessoa que você ofendeu, o risco de confessar algo que está encoberto anos na sua vida, na sua história, o risco de ter que abrir a boca e falar de mentiras que estão acumuladas dentro da alma e que precisam ser tratadas diante do Deus Todo-Poderoso. Por que é que a minha vida não vai para frente? Por que é que tudo que eu faço não dá certo? Pergunte para Deus nesse momento. O que é que precisa ser tratado? O que é que tem que ser colocado no altar da adoração? O que é que tem que ser colocado aos pés da cruz? Aproveite esse momento e peça a Deus: Senhor, eu quero que a minha religiosidade seja reflexo da minha vida vivida com caráter digno na presença do Senhor. Peça isso para Deus agora, em nome de Jesus. Vamos aprender com a história. Vamos fundamentar a nossa fé nele, no Senhor Jesus. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você entregou a Ele o seu coração, a sua vida, se você foi batizado, obedeceu ao Senhor por meio do batismo, está em comunhão com o Pai, com a igreja do Senhor, você pode participar da ceia do Senhor. E apenas aqueles que vão participar, apenas os que irão participar da ceia se colocarão de pé para receber neste momento o primeiro elemento da ceia, que é o pão, simbolizando o corpo de Cristo que foi ferido na cruz do Calvário por cada um de nós.
céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Jesus diz, porque eu recebi do Senhor. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: comei dele todos, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Baixe sua cabeça, agradeça ao Senhor pelo corpo de Jesus ferido na cruz do Calvário. Aquela semente plantada no túmulo, que foi regada com seu sangue e que produziu vida em cada um de nós. Não há como retroceder, não há como voltar atrás. A palavra de Deus diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
porque o Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e da morte. Louvado seja o nome de Jesus. O seu corpo foi massacrado na cruz do Calvário. Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados, das nossas transgressões. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diga para Jesus: eu quero honrar o Senhor pelo que o Senhor fez por mim. Todos os dias da minha vida eu quero honrar ao Senhor. Eu quero honrar ao Senhor. Jamais dê a mão ao pecado, porque o pecado desonra Cristo Jesus. O pecado zomba da cruz. O pecado deliberado anula o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o efeito desse sacrifício sobre a nossa vida. Então diga para Deus nesse momento: Senhor, eu rejeito o pecado e eu abraço Jesus Cristo, o Senhor. Eu aceito o Senhor pela fé, eu recebo pela fé este sacrifício que foi feito por mim na cruz do Calvário. E eu quero viver uma vida digna da Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo Teu corpo ferido na cruz do Calvário. Éramos nós que deveríamos estar ali, Senhor. A cruz era nossa, nós a merecíamos, mas o Senhor fez cair sobre Cristo Jesus o peso de todos os nossos pecados. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós reconhecemos nossos pecados, nós reconhecemos que não somos dignos de um sacrifício tão santo, tão sagrado, que transforma a nossa experiência, que nos dá motivação para viver neste mundo, que restaura a nossa vida, que restaura a nossa fé, que nos coloca de pé na presença do Senhor e nos dá a esperança da vida eterna. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Vamos comer todos juntos. Isto é meu corpo, diz Jesus, é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Você que vai participar também do segundo elemento, o cálice, simbolizando o corpo de Cristo, poderá se colocar de pé, e à medida que for recebendo, enquanto adoramos ao Senhor, enquanto cantamos essa magnífica história, vamos receber esse cálice e mais uma vez nos comprometemos com Ele. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Seu grande amor, ó morte, onde está?
estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Jesus disse, a palavra de Deus diz, semelhantemente Ele tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. João diz, esta é a mensagem que vos entregamos. Deus é luz, não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que andamos na luz, mas estamos nas trevas, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos tomar juntos, irmãos, vamos tomar juntos. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ficar de pé.
Glórias a Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus. Glórias ao Cordeiro Santo de Deus. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda exaltação seja dada ao Cordeiro Santo de Deus. Que o amor de Deus, o nosso grande, eterno Pai Celestial, a graça imerecida, infinita de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mediador, que as consolações, toda virtude, todo poder do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você. Vá em paz, uma boa semana debaixo da graça do Senhor. Dê um abraço a quem estiver do seu lado.